querida, estou aqui olhando se já estou ao vivo. Hoje vou falar sobre duas personalidades na nossa didática do ensino superior. Paulo Freire e Florestan Fernandes, dois monumentos que dizem do lugar onde a gente se encontra na pós-graduação Artes Manuais para a Educação. A nossa pós-graduação, ela é de esquerda. A nossa pós-graduação, ela é anticapitalista. A nossa pós-graduação, ela é sim a favor das minorias. A nossa pós-graduação é pelo ensino público. Por que a nossa pós-graduação é uma pós-graduação particular? Por quê? Porque a gente está criando um território. E esse território é associativo. Oba, olha ela aí. Esse território onde a gente faz aliança para pesquisar junto. Não é um negócio. A nossa educação não é negócio, não. Ei, está aqui comigo Vanessa Sanches Garcia. Já vou ler o que ela é. Olha só, pedagoga, especialista em artes manuais para a educação, mestranda em educação pela USP. Viva a Universidade Pública, a USP lá de Ribeirão Preto. A Vanessa costura, tece, tricota e atua há 15 anos na educação pública. Já trabalhou como professora, coordenadora pedagógica. Atualmente, o que ela faz? É supervisora de ensino do município de São José do Rio Preto. Desenvolve projetos de literatura voltados para a formação e curadoria literária para pais e educadores. Aqui mesmo, aqui na IGTV, não é isso? Tem uma live com a Vanessa, onde ela traz para nós sutilezas poéticas, que também é o perfil dela, onde ela fala de literatura e curadoria para educadores e famílias. Muito bem, querida. E sabe o que a Vanessa também é? Faz parte do colegiado de coordenação pedagógica da pós-graduação Artes Manuais para a Educação, turma 4. Vanessa, querida, boa noite. Como está você, minha querida? Boa noite, Nina. Chego bem. Chego bem, muito feliz de falar sobre o Florestan e o Paulo Freire. Assim, é uma das as pequenas alegrias que a gente tem, lembrar dessas pessoas que fizeram a diferença, viveram a diferença, né? Dedicaram a vida para fazer algo pela educação, pela sociedade brasileira, né? Para mim, isso é uma grande inspiração. Olha, sabe o que eu estava pensando? Que eu estava pensando essa tarde? Se a gente fala de Florestan e Paulo Freire, a gente também fala de Agostinho Silva, na filosofia, e de Anísio Teixeira. Anísio, que foi o grande pioneiro de toda essa gente, não é? Sim. Por quê? Porque é uma questão até paradoxal para nós. Eu não sei o que você acha, Vanessa. Mas é interessante, esses dias eu estava conversando com algumas jovens e eu senti, eu estava conversando, a gente estava conversando sobre quem fez universidade pública, quem não fez, sabe? Deixa eu achar aqui um papel para limpar o óculos. Quem fez universidade pública, quem fez privada, e tinha um fenômeno muito interessante que parece que está se repetindo agora na nossa pós. Chegamos à conclusão de que quem tinha menos dinheiro naquela época, fazia universidade privada, né, particular, pagava. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso que está acontecendo com a nossa pós-graduação. A gente está numa pós-graduação particular,
Não é porque a nossa educação é negócio. Não, é porque foi onde a gente achou uma linha de fuga para fazer um projeto de aliança, de associação e plasmar o nosso território. A hora que esse território estiver forte, talvez, quem sabe, a gente consiga desenvolver uma graduação, né, em artes manuais, descolada das artes terapias da vida, descoladas das artes visuais, porque a nossa fundação teórica, os nossos objetivos, as nossas justificativas não tem absolutamente nada a ver com artes visuais. E hoje em dia, se a gente for para uma universidade pública, mesmo numa universidade privada fora da pós-graduação, a gente vai estar submetida a autores e a uma grade curricular das artes visuais que não nos diz absolutamente nada. Enfim, queria falar isso. Por quê? Porque é isso, né? As nossas alunas e pesquisadoras, elas fazem uma associação, uma aliança conosco, para a gente poder pesquisar esse território. Né? Não tem ninguém lucrando, pelo contrário, né, gente? A gente quase faz um trabalho voluntário como docente. Muito bem, querida, conta então o que você preparou para nós. Eu trouxe um excerto do Paulo Freire, um excerto do Florestan. À tarde, fui colocando no Artes Manuais também, aqui nos stories, alguns trechinhos, né, do Paulo Freire, que ele falava dessa educação, né, do que ele entende por educação, que acho que é o que a gente entende também, que eu não educo o outro, né, que as pessoas se educam nas relações, e o Florestan também, esse compromisso político, né, que ele teve a vida toda com a educação. Né? Então, o Florestan até ontem eu conversei com um amigo, ele fala as ideias do Florestan são muito sedutoras, né? Aí eu falei, são porque são contra qualquer espécie de dominação, né? Ele foi uma pessoa que viveu, eu coloquei isso nos stories também, que ele viveu o que ele pregou. Então, isso eu acho que para a gente que está nas artes manuais, isso é muito importante, né? Ter esse compromisso, né? Até eu estou lendo um texto dele, que é o Desafio Educacional, que é até uma referência das nossas pós, que ele fala que o professor, vou ler o trechinho, se ele quer uma mudança, ele tem que realizar nos dois níveis, dentro da escola e fora dela. Ele tem que fundir esse papel de educador com o seu papel de cidadão. Não está separado. Então, eu fiquei pensando, quando a gente faz artes manuais, quando a gente está nessa pós, pesquisando as artes manuais, nosso papel está fundido. Nosso papel ali de educadora, de pesquisadora, com o nosso papel de cidadã. A gente não pode descolar nunca isso. Nunca. Senão a gente está servindo para uma coisa que ele chama de que é uma educação livresca, elitizada. A gente está... Para que eu estou... E nas artes manuais, a gente tem muito desse ranço de elite. Sim. Né? Ai, vamos engomar a roupa branca. Me dá uma raiva quando eu escuto isso. Olha só, antes de você continuar, eu vou ler um recadinho de uma colega, acho que é colega sua, a Cida. Nina, sou eu, a Cida, diretamente de Teresina. Estou me sentindo muito só, mas estou trabalhando. Ah, querida, chega mais, a gente está sempre por aqui, não é? Muito Sim. bem. Como é que eu tiro esses comentários do seu rosto, Vanessa? Eu acho que o fixado você vai ter que clicar em cima, Nina. Clico, mas nada acontece. Nada acontece? Vou esperar um pouquinho. Ai, nossa, esse Instagram me deixa... Não, vamos ó, desfixei. Pronto. É que desaparece logo, a gente não lê. Tudo aqui é apertado, é pequeno. Ai, nossa, eu preciso de espaço, gente. Eu não sei desse lugar.
custa nada, né? Você traz uma citação e você quer mostrar para todo mundo ler junto, né? Não. Muito bem, mas não vão queixar porque é moda, né? E eu acho que aí, nessa questão da moda, a gente tem um tensionamento. A gente tem que entrar, ocupar os espaços da moda, mas dizer, povo, vamos fazer uma deriva, vamos para outro lugar, não se assujeitem, né? Eu acho que tudo isso faz parte da dinâmica dessas artes manuais com hífen que a gente promove. Né, que é, tudo bem, vocês querem o bordado, vocês querem o tricôzinho, mas o que isso produz de subjetividade, né? E não só de artes decorativas, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos voltar. Ô, Nina, e eu acho que o Florestan também, Paulo Freire, né, claro, mas ele, essa questão de ocupar alguns lugares e usar isso contra, né, esse sistema de dominação, ele fez muito bem, assim, ele foi parlamentar. Ele é um mestre. Ele é um mestre. Se ele foi parlamentar, nunca se corrompeu, tinha o maior respeito dentro da Câmara, ajudou a escrever a Constituição, depois ele ajuda a escrever a LDB, então ele esteve nos lugares difíceis, né? Isso que eu acho importante. E você está lá, que nem Steiner fala, as instituições, elas têm que ser mudadas de dentro, né? Sim. Porque também não adianta ficar numa bolha ideológica fora, só falando mal, né? Não foi um intelectual que... Ele era um intelectual orgânico, que estava na vida e lutando, ele participou de vários movimentos e não deixou de ser esse grande intelectual, né? Ele não deixou de produzir academicamente, mas estava lá, ajudou a Constituinte, foi para as ruas, né? Participou de vários movimentos pela educação pública na década de 60, depois da ditadura. Então, era alguém que ocupava esses espaços, mas que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui no Instagram hoje, né? Ocupando espaço que é complexo, que é o espaço do instantâneo, né? Tudo muito efêmero, né? Efêmero até no mau sentido, a gente já fez até uma discussão sobre isso, né? Mas a gente está tentando construir algo também, né? Então, acho que isso tem muita relação. E uma coisa que o que ele acreditava sempre, essa questão da mobilidade social pela educação, né? Como que a gente transforma essa sociedade pela educação, porque ele foi uma pessoa que teve a vida transformada pela educação. Florestan, filho de lavadeira, que trabalhou para estudar, né? Se a gente fosse olhar para esse lado, ia pensar, nossa, que meritocracia, mas ele nunca entendeu dessa forma, e ele sempre lutou, né, para que as pessoas tivessem acesso a essa educação, porque ele sabe que é uma forma de transformar a sociedade, né? Então... Vanessa, você sabia que quando ele era pequeno, a mãe dele trabalhava numa casa como doméstica, e ele, né, estamos falando do Florestan Fernandes, foi chamado de outro nome, porque Florestan era Sim. nome chique demais para o filho da empregada. Sim. Gente, olha esse lugar que a gente está aqui. Sim. Essa discussão de classe é uma discussão central nas artes manuais. Central! Sim. Porque se a gente for ver a interseccionalidade das artes manuais, classe média, média alta, brancas, não é? Então, tem muita coisa aí para a gente encostar. Mas eu acho importante. Por quê? Porque é um trabalho que a gente faz. A gente lida com essas mulheres de classe média, fartas do mundo corporativo, que querem outra coisa, plasmadas, estruturadas por esse mundo como ele é, né? E aí a gente fica escavando isso todas juntas para tentar transformar essa realidade que a gente vive. Eu acho lindo, quer saber? Eu acho lindo. Muito bem. Segue aí com os nossos autores.
Tem alguém perguntando algo aqui, Nina, mas eu não consigo ver, tá difícil? Gostaria de saber o nome. O nome será de quem, hein? O Florestan Fernandes? Será que é isso? Ou Florestan Fernandes ou Paulo Freire, que até agora a gente falou de 4. Nós falamos de Agostinho Silva, que é um filósofo, ele é português, mas ele veio para o Brasil e fez filosofia brasileira, spinozana. A gente falou de Anísio Teixeira, precursor de toda essa gente, que tem uma ligação direta com as artes manuais. Por quê? Porque Anísio Teixeira tem a ver com Dewey, e Dewey tem a ver com artes manuais, numa perspectiva da escola nova, que não é a nossa, mas, digamos assim, é onde a gente é legitimado, né? Por quê? Porque é onde, digamos, por onde as artes manuais ainda têm um pequeno espaço no cânone pedagógico didático. E falamos dos dois que a Vanessa está trazendo, que é Florestan Fernandes, sociólogo, porreta, e Paulo Freire, centenário de Paulo Freire. Muito bem, vamos lá. Siga aí. Então, e aí o que a gente já falou, né, que ele era contra essa educação que é retórica, que é uma educação de prestígio, né? Tem um conhecimento por um prestígio, porque ele entendia o papel dessa educação na formação da sociedade brasileira. Tem um outro livro que está nas nossas referências, que é esse aqui, que é Revolução Burguesa no Brasil, que são as raízes do capitalismo na história do Brasil. Então, eu acho que é um livro importante para a gente pensar, né, em como essas forças capitalísticas vão surgindo nesse país, né? Que agenciamentos ela faz. E eu acho que tem um lugar, Vanessa, tem um lugar que eu tenho estudado. A gente tem uma série de grupos de estudo no ativismo delicado. Um deles chama o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania. E num dos programas que a gente debateu, a gente trouxe uma diferença radical da constituição da artesania na Europa, especificamente na França e no Brasil. E aí, nesse lugar que você está trazendo, da burguesia, né? Nesse lugar, exatamente, a artesania nasceu dentro de um projeto de país, de um ufanismo. A artesania brasileira, ela nasceu descolada da realidade. Ela nasceu atrelada a uma visão de folclore, de redução, de apequenamento do outro, né? Na construção ficcional de um brasileiro, né? De um povo. Bem, lá na França, a artesania, ela nasce da necessidade cotidiana. E eu tenho pensado cada vez mais que isso que a gente tem que fazer nas artes manuais não é decorativo nem expressivo, não. É construir peças para o uso das pessoas que a gente conhece. Ao invés de eu comprar uma coisa numa loja vinda não sei da onde, eu compro da minha colega, pago o preço justo. Eu acho que é essa mentalidade que a gente quer desenvolver nas artes manuais como hífen. Bem, estou falando demais hoje. Não, eu acho que é isso mesmo, Nina, porque ele diferencia bem como surge essa burguesia no país, que é uma burguesia dependente, que é uma burguesia que nunca se afasta dessa história arcaica, né? Então, eu acho que isso tem muita relação da dominação. Muita. Então, assim, eu acho que entender esses processos históricos, sociais que o Florestan traz, nos já ajuda a compreender esse processo das artes manuais, né? Porque que a gente privilegia e porque a gente tem certas práticas no trabalho manual, né? Nas nossas práticas, né? E aí o Paulo Freire, na pós, a gente tem como referência Pedagogia da Autonomia, que ele vai também criticar e vai propor sugestões para o sistema educacional, assim,
Como eu entendo educação fora da dominação? Né? Como que eu sou uma educadora com compromisso? Eu estou travando, Nina? Porque você está travando para mim. Mas deve ser a minha internet, então. Então, como que eu me comprometo, né, com uma educação, né, que não é dominadora, que não subjuga o outro, que não entende o aluno, né, no caso, como alguém menor, inferior. E o Paulo Freire traz várias contribuições. Eu quero ler um trechinho da Pedagogia da Autonomia, que eu acho bem assim reflexivo e ele traz umas questões. Às vezes, nos meus silêncios, em que aparentemente me perco, desligado, flutuando, penso na importância singular que vem sendo para mulheres e homens sermos ou nos termos tornado, como constata François Jacob, seres programados, mas para aprender. É o que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era possível ensinar como tarefa, não apenas embutidas no aprender, mas perfilada em si, com relação a aprender. É um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente que pode torná-lo mais e mais criador. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o que eu venho chamando de curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. Então, acho que é isso assim, que a gente discutiu muito para pensar, né, após, né? E quando eu fiquei pensando nesse trecho, e pensando, quando você falou assim, olha, vamos trocar as palavras, de aluna para pesquisadora. Paulo Freire fez muito isso. Ele sabia do poder das palavras, do poder que as palavras tinham de dominar o outro, né? E aí, eu entrei no Instagram agora há pouco, até anotei, falei, gente, é sobre isso. Tinha uma pessoa falando que a dominação é uma questão de linguagem, né? E o liberalismo econômico tem feito isso, o capitalismo tem feito isso. Porque ele chama viver de bico de empreendedorismo, subemprego de trabalho informal e fim dos direitos de flexibilização. Eu falei, gente, o Paulo Freire, como isso tem relação com a obra do Paulo Freire, né? Entender como que essas palavras, essa linguagem, ela é agenciada, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Precisa se comprometer com uma linguagem libertadora, se a gente quer também mudar a nossa prática, né, Nina? É por isso que nas nossas pós-graduações, né, a gente dá tanta atenção para as políticas de narratividade, né? Porque a política de narratividade, ela tem que ser condizente com os valores que a gente traz. Não adianta a gente trazer valores que querem ser libertários e ter uma política de narratividade assujeitada, não é? Mais alguma coisa que você preparou aí, minha querida? Estamos quase na hora. Eu amaria ficar a noite inteira falando sobre o Florestan, porque eu amo muito ele. Só que a gente retoma, conversa outros dias. Na pós, né? A gente pode conversar mais, pode trazê-lo em outras... Muito bem. Então, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Agostinho Silva, Bell Hooks, Jorge La Roça e Rudolf Steiner, uma turma no Didática do Ensino Superior. Vamos fazer academia com valores múltiplos, não é isso? Sim. Muito bem. Tem também o Fanon. Da Bell Hooks, que ela faz um diálogo lindo com o Paulo Freire. Muito bem. O Paulo Freire, ela fala, gente, quando eu comecei a estudar Paulo Freire, que eu fui entender a importância desse multiculturalismo. Como que é importante a gente pensar, ter esse pensamento multicultural, entender a cultura do outro, né, como algo potente.
É lindíssimo, assim, ela traz vários excertos da obra dela, ela estuda profundamente ele, para a gente ver a importância desse educador, né? Muito. Gente, então é isso, querida. Adorei te ver. Que bom que eu pude estar Obrigada, aqui Nina. hoje com você. Um beijo grande. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Você tem alguma última palavra aí? Oi, Nina? Você tem uma última palavra aí? Não. Não. Uma boa noite, então, Boa noite a gente. todos.